noite de nós celebrarmos aquilo que o Senhor fez por nós. Um dia nós estivemos em uma condição, um dia nós estivemos no caos, mas hoje nós podemos estar aqui por causa de um presente que o Senhor nos deu. Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus e a redenção que está somente nele. Nós precisamos estar aqui com essa consciência, a consciência de fazer uma festa mesmo. Eu não sei qual condição você chegou hoje, talvez você esteja abalado por alguma situação, por alguma circunstância, mas eu quero dizer para você que o Evangelho são boas novas, e você vai ouvir aqui a palavra, você vai receber do Senhor, mas eu quero que você fique pronto, que você fique alegre, feliz, contente, não só pelas condições que você possa estar vendo agora, por a mudança de quadro que você possa ver a partir de hoje, mas que você olhe para trás e você veja uma condição que foi mudada em Cristo Jesus. E eu já posso festejar, eu já posso me alegrar, eu já posso receber, mesmo que as circunstâncias e que o quadro diante de mim não esteja tão bonito, não esteja tão bem pintado. Mas olha para esse presente que nós recebemos. A nossa eternidade foi mudada. Nós podemos celebrar, nós podemos sorrir, nós podemos dançar. Talvez você nunca tenha dançado por esse motivo. Mas eu quero dizer para você, você pode dançar por esse motivo. Você pode pular, você pode se alegrar. Jesus morreu no meu lugar. Ele ressuscitou em um dia como esse, para nos dar uma eternidade. A gente precisa andar consciente dessa realidade e dessa mudança. A Bíblia diz que Ele nos resgatou, que Ele nos libertou e que Ele nos resgata daquela condição. A gente precisa estar feliz com isso, todos os dias da nossa vida. Amém, gente? Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, por essa consciência. Obrigado pelo presente que o Senhor nos deu, Jesus. Obrigado porque hoje nós estamos aqui para celebrar, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós. E nós estamos aqui, Pai, nos disponibilizando a falar isso a outras pessoas lá fora, que estão vivendo e às vezes até celebrando essa data sem uma consciência. Apenas uma informação trazida pela religião, mas nós podemos ser as pessoas que por meio de uma consciência clara da palavra, daquilo que o Senhor inspirou para deixarmos como uma bússola, uma orientação para a nossa caminhada, Pai, que a gente esteja aqui com o nosso coração pronto, lembrando das pessoas que estão lá fora, para mostrar a elas que essa condição que foi estabelecida em Cristo Jesus, muda as nossas vidas, a nossa eternidade para sempre. Eu declaro em nome de Jesus que sairemos daqui essa noite acrescentados por Ti. Em nome de Jesus, mentes e corações cativas à Tua palavra. Uma noite de festa, em nome de Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, vamos fazer uma festa. Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade, aproveita para falar um pouco aí com seu irmão, o que está sentado à frente, o que está sentado um pouco mais atrás. Aproveita para dar um graça e paz para ele, uma boa noite. Glória a Deus. Graças a Deus. Crente faz festa, amém, gente? Amém. Nós estamos aqui para festejar um presente maravilhoso que o Senhor nos deu. E a nossa vida foi transformada, amém? Vocês estão bem? Animados? Graças a Deus. E cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana, pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você. Olha, vem aqui à frente, nós queremos orar por vocês. Graças a Deus. Podem ficar aqui à frente da mesa. Fique de frente para lá. Tem mais alguém? Graças a Deus. Estenda a sua mão, vamos orar por eles. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses irmãos tão preciosos. Obrigado por essa estação que eles viveram até aqui e por essa nova fase que se inicia agora. Que seja uma fase de crescimento, de avanço em todas as áreas da sua vida. Que eles provem, Pai, da tua bondade, da tua fidelidade durante toda essa caminhada. Que eles vejam, Pai, claramente isso e que eles sejam exatamente aquele representante que o Senhor precisa nesse lugar. Que as pessoas vejam na vida deles, Pai, a tua luz, a tua presença, a tua realidade. Em nome de Jesus, presentes, esperados, inesperados da parte do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. E tem direito a presente também da nossa igreja.
Graças a Deus por esses irmãos maravilhosos. O Senhor é bom. O Verbo News está pronto. Fique atento aí às nossas informações para você não perder nada. Dia 31 de março, culto de ceia, está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para você não perder nada. Amanhã tem aula do Rema. Nesse período, a matéria Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique está aberta ao público e você é o nosso convidado especial. Essa é uma oportunidade única para você ter uma experiência Rema e conhecer o poder transformador da palavra na sua vida. As matrículas para a turma desse ano ainda estão abertas. Aproveite e faça já a sua. Terça é dia de verbo em casa e o VC é o momento perfeito para nos reunirmos com os nossos irmãos, termos um tempo de comunhão e estudo da palavra. E você não pode ficar de fora dessa visão. Por isso, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus com uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga alguém com você. Nesse sábado haverá uma reunião de liderança às 19 horas, um tempo de alinhamento e instruções preciosas que irão fortalecer a nossa visão e a nossa unidade. Essa reunião é exclusiva para líderes, vice-líderes, pastores e diretoria. É nesse sábado às 19 horas. Agora eu gostaria de dar um aviso importante a você que é pai ou mãe. Prezando pela saúde de todas as crianças da nossa igreja e devido ao número crescente de casos de gripe, se o seu filho apresentar sintomas gripais leves, tais como coriza, congestão nasal, tosse, dor de garganta ou febre, visando o bem-estar dos demais amiguinhos, pedimos que ele fique em casa e somente após a recuperação ele retorne para cultuar junto com as outras crianças nas salinhas. É a nossa igreja, pensando sempre no melhor para você e para toda a sua família. Hoje queremos te indicar o livro O Poder da Graça, do autor Keith Butler. Você sabia que a palavra graça é citada na Bíblia por 160 vezes? E essa mesma palavra tem 18 significados diferentes. Isso nos mostra que esse assunto é fundamental para os cristãos. A graça é muito mais do que um favor imerecido. Quando a igreja primitiva experimentava a abundante graça de Deus, todas as doenças eram curadas e todas as contas eram pagas. E você, também quer experimentar isso na sua vida? Então não perca mais tempo, passe no Verbo Shop e adquira já o seu exemplar. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Você que não faz parte, você precisa procurar um VC para você participar. O VC são reuniões que acontecem às terças-feiras, às 20 horas, em vários locais aqui de Teresina e Timon. E nós nos reunimos para pregar a palavra, temos um tempo de comunhão, temos ali um momento de louvor, é um tempo maravilhoso. Quem participa sabe disso, e você que não participa, que não conhece, ao final do culto, você pode passar lá no balcão de informações e saber um pouco mais, saber onde tem um próximo à sua casa, o endereço. Temos vários, certamente tem um deles que você vai poder ir, e aproveita e leva alguém com você. Nós temos o objetivo de alcançar descrentes. Então, essa é uma oportunidade de você, inclusive, exercer o seu ministério. Todos nós temos um ministério, o Ministério da Reconciliação. Então, aproveita o VC essa oportunidade de você trabalhar, de você exercitar o seu próprio ministério, que foi dado por Jesus. Amém? Então, vai lá, terça-feira, às 20 horas, procura o mais próximo de você. Eu queria informar também que o Rema está com as suas matrículas abertas, e você que ainda não se matriculou, não pode perder essa oportunidade, não deixa para o ano que vem, faz agora a sua matrícula, em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Às vezes a gente encontra pessoas, eu estou orando para saber se é a vontade de Deus, mas é a vontade de Deus que você aprenda a palavra. Amém? Inclusive, a matéria que está aberta agora é a matéria Autoridade do Crente. Você pode vir, pode trazer um familiar, um amigo, e você não vai pagar nada por isso, você vai desfrutar desse tempo, aprender sobre essa matéria, que é tão importante. Às vezes a gente vê tantos crentes
vivendo amedrontados, acuados pelo diabo em muitas áreas da vida, porque não conhece sobre a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus. Então você precisa conhecer isso para que áreas da sua vida sejam transformadas, e o Rema vai te possibilitar esse entendimento, esse conhecimento. Você vai ter um tempo para aprender sobre essa matéria, 15 dias aprendendo sobre isso. Então certamente são coisas que serão transformadas em você, tá certo? Então vem, traz alguém com você amanhã às 20 horas, está aberto, você pode vir e trazer um convidado, combinado? Tudo certo? Então eu queria convidar aqui agora nosso departamento do Life, que tem uma apresentação especial de Páscoa para fazer. Venham.
Diga: a morte não pôde detê-lo. Ele vive. Graças a Deus. Queria parabenizar cada participante aí dessa apresentação. A apresentação que mostra um pouco da vinda e da vida de Jesus aqui, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. Amém, gente? Uma salva de palmas para eles. Agradecer também a organização aí feita pelo Daniel, pela Gabi, que são os líderes aí dos adolescentes. Parabéns para eles, graças a Deus. E cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão aqui hoje à noite pela primeira vez. Faz um sinal aí com a sua mão. Temos alguém? Todos de casa? Glória a Deus. Então vamos agora ofertar, dizimar, fazer essa festa também de alegria e de honra ao Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Vamos ler o versículo 5. Eu queria também falar rapidamente sobre o nosso projeto, um projeto bem na hora. Sabe que nós temos trabalhado nessa cidade para nós sermos uma igreja relevante. Amém, gente? Nós podemos ser uma igreja relevante em diversos aspectos. E quando nós alcançamos pessoas que estão precisando, é maravilhoso. Nós fazemos isso, recolhemos aqui alimentos, recebemos alimentos não perecíveis. Você pode trazer a qualquer tempo. Mas nós escolhemos normalmente o culto do domingo, o primeiro domingo do mês, normalmente funciona assim, ou o domingo de ceia, e a gente vai e celebra, faz uma festa, e a gente traz também 1 quilo de alimento pensando nessas pessoas, porque nós podemos ser um socorro bem na hora, e esse é exatamente o nome do nosso projeto bem na hora. Então você pode ser participante disso, você pode trazer depois também 1 quilo de alimento não perecível, e se você trouxe, você pode depositar aqui no momento da sua oferta também. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como uma expressão de generosidade e não como algo arrancado da avareza. Você pode repetir essa expressão de generosidade? E a gente vai seguir, ele vai dizer que aquilo que nós vamos entregar, esse era o cuidado do apóstolo Paulo. Eu acho isso muito interessante, porque existia uma oferta que já havia sido anunciada, e ele diz: olha, eu estou enviando irmãos antes, para preparar, para relembrar vocês a maneira certa de fazer, para que vocês não entreguem qualquer coisa, para que vocês não arranquem do bolso algo de qualquer jeito. Ele disse: a sua oferta precisa ter uma expressão, a expressão de generosidade, e não como algo arrancado da avareza. E a gente às vezes olha essa expressão avareza e não entende muito bem, mas a própria Bíblia nos ensina sobre isso. O apóstolo Paulo vai falar, e ele diz que a avareza é a idolatria. E quando nós falamos sobre idolatria, muitas vezes nós somos levados a pensar somente naquele contexto de uma imagem e pessoas adorando aquela imagem. Mas aí ele vai dar uma atualizada nesse conceito. E ele diz: olha, isso é avareza. É quando você está diante do dinheiro e você se prende. Não, isso aqui eu não posso me dar. Eu não posso dar, isso aqui vai me faltar. E aí você fica preso a isso. E a Bíblia está dizendo: isso é avareza, isso é um apego desnecessário, ou além daquilo que se deve fazer. Então a gente precisa ser cuidadoso. Aquilo que eu vou dar precisa expressar a coisa certa. Não pode ser liberar qualquer coisa, porque é possível também dar. Antes eu vi esse texto, e quando falava sobre generosidade, eu só entendia que generoso é aquele que dá, e avarento é aquele que não dá. E não é assim. É possível nós darmos com avareza. E o cuidado de Paulo é esse. Ele diz: olha, eu estou enviando alguém antes, para que você tenha cuidado na hora que você for dar. Então, eu estou aqui hoje nessa condição, nessa posição de dizer a você: tenha cuidado com aquilo que você vai entregar. Seja cuidadoso, seja generoso, ore ao Senhor, fale com Ele até mesmo antes de você ofertar. Amém, gente? Para que a gente faça a coisa certa do jeito certo. No versículo 7 ele diz assim, para finalizar: ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama o que dá com alegria. Então a forma certa de nós darmos é aquilo que nós vamos entregar, precisa expressar generosidade, e nós precisamos fazer isso com alegria. Amém? Então eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas, e nós vamos honrar o Senhor com os nossos bens. Se você preferir fazer do modo tradicional, você vai encontrar aí na cadeira à frente um envelope como esse para você ofertar ou dizimar.
Se você precisar do Pix aqui atrás, certamente está aparecendo. Ou se você precisar das tesoureiras lá atrás, elas estão posicionadas e você vai poder utilizar cartão de crédito ou cartão de débito, não sei. O que você não vai é perder a oportunidade de honrar, de considerar e de expressar a sua generosidade para com o Senhor essa noite. Amém, gente? Tudo certo? Vamos orar? Estenda assim a sua mão ou o seu envelope. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de expressar nossa generosidade ao Senhor. Fazemos isso com todo amor, com todo respeito, com toda honra que temos no nosso coração. E fazemos isso também, Pai, segundo as Tuas Escrituras, com toda a alegria que temos, em nome de Jesus. Eu declaro multiplicação na nossa igreja e na vida daqueles que participam, em nome de Jesus. Amém. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai amado, nós te damos graças por essa noite preciosa. Obrigado porque hoje nós estamos celebrando, Senhor, a Páscoa, a passagem
Estamos celebrando não um rito religioso, não estamos aqui como religiosos, como cumpridores de mandamentos. Não, Pai, nós estamos aqui como filhos amados. Estamos aqui, Senhor, como aqueles que te amam mais do que qualquer coisa. Estamos aqui como filhos gratos pelo sacrifício de Cristo no nosso lugar, que nos redimiu, que nos trouxe paz, que nos trouxe vitória, que nos trouxe livre acesso a Ti. Senhor, nós somos gratos e nessa noite nós queremos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso amor a Você, Senhor. Muito obrigado, porque estávamos perdidos no mundo. Onde estaríamos, Senhor, nesse momento, se não fosse o Senhor nas nossas vidas? E estamos aqui nessa noite para Te bendizer, para exaltar o Teu santo nome, para Te cultuar com tudo que temos, com tudo que somos. Essa é uma noite especial, essa é uma noite em que celebramos a morte de Cristo, mas também celebramos a Sua ressurreição. Nessa noite nós celebramos a nossa morte com Ele e também celebramos a nossa ressurreição com Ele. Senhor, nós Te amamos mais do que qualquer coisa. E nessa noite nós queremos expressar o perfeito louvor. Levantamos mãos santas a Ti, para Te bendizer, para Te adorar, para Te dar, Senhor, a honra, a glória e o louvor que Você é digno. A honra, a glória e o louvor que Te são devidos, Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Jesus, nosso Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós Te exaltamos. Nós Te bendizemos nessa noite, no Teu nome, no Teu nome. Aleluia, glória a Deus. Você pode bendizer um pouco o Senhor agora. Você pode adorá-lo um pouco mais. Diga para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante, fundamental na sua vida. Demonstra para Ele a sua gratidão, demonstra para Ele o seu louvor, a sua admiração por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Te bendizemos, Senhor, Te bendizemos. O Teu caminho é perfeito, a Tua palavra é poder, é a arma, é o escudo para todos que confiam em Você. Recebe a nossa adoração. Recebe o louvor dos Teus filhos que Te amam, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Graças a Deus. Gente, obrigado. Você pode sentar um pouco. Que bênção. Aleluia. Nós estamos numa festa, irmãos, hoje à noite. Amém. Graças a Deus por isso. Estamos celebrando a Páscoa. Estamos celebrando a passagem. Eu queria que você abrisse comigo lá em Êxodo, capítulo 12, no verso 1. Enquanto os meninos dão uma aprimorada aqui no meu retorno. Meu retorno está igual aquele caminhão de fruta. A laranja, a banana, limão. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Eu queria que você abrisse comigo. E a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Diga, um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras ou umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo,
com pães asmos, diga pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Versículo 11, dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, e a Páscoa do Senhor, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo capítulo 12, há uma explanação sobre o que é a Páscoa na antiga aliança. Deus estabeleceu esse período, esse tempo, de Páscoa, como algo que ficasse marcado na vida e na história do povo judeu, do povo hebreu. Nós estamos aqui numa ocasião onde Moisés estava como um diplomata, negociando com o faraó para que o povo pudesse sair do Egito. E algumas pragas foram mandadas, juízos de Deus, por causa da desobediência de faraó, da dureza do coração daquele homem, e consequências vieram sobre o povo do Egito. E Deus aqui está falando para Moisés e Arão, trazendo instruções sobre o último juízo que viria sobre aquele povo. E Deus está falando sobre a obediência que precisava haver no povo de Israel, no povo hebreu, onde eles precisavam separar um animal que fosse um animal perfeito, sem defeito. E esse animal precisava ser separado alguns dias antes, para que no 14º dia do mês, esse mês é chamado mês de Abib, esse mês ele consiste de 15 de março até o dia 30 de março, é o primeiro mês do calendário judaico, a partir do dia 15 de março se inicia o ano novo judeu, justamente porque no dia 15 de março foi o dia em que aconteceu o grande livramento de Deus, a libertação do povo hebreu do Egito. E Deus traz essa instrução que o animal precisava ser comido, ele precisava ser imolado, sacrificado e comido exatamente nessa data. Haviam instruções precisas sobre o que haveria de acontecer. E a Bíblia nos diz que esse animal precisava ser imolado, ou seja, sacrificado, e o seu sangue precisava ser aspergido sobre as portas daquela casa, daquela família. E é interessante que ele fala sobre chamar os vizinhos. E trazendo para o nosso contexto nos dias de hoje, irmão, você tem falado sobre o cordeiro para os seus vizinhos? É interessante isso, Porque a Bíblia fala que Deus manda chamar os vizinhos para compartilharem daquele cordeiro. E sabe de uma coisa? Nós não estamos mais na velha aliança, nós estamos na nova aliança. Mas tudo que é falado aqui apontava para Jesus. Tudo que é falado aqui, todas as instruções, estavam ensinando o povo hebreu sobre o Salvador que viria, sobre o Messias que viria e que pagaria o preço da liberdade. Assim como aquele povo foi liberto, assim como aquele povo foi tirado do Egito e foi mandado para uma terra que mana leite e mel, da mesma forma aconteceu conosco, através de Cristo Jesus. Então, tudo que aconteceu aqui, todas essas instruções delicadas, cuidadosas, que Deus trouxe para aquele povo, é exatamente apontando para o que Jesus haveria de fazer por mim e por você. Jesus, ele era o próprio Cordeiro. É isso que João fala para ele, inspirado pelo Espírito, em João capítulo 1, verso 29. E quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Jesus era o Cordeiro, esse Cordeiro pascual, esse Cordeiro simbolizado aqui como um animal, cujo sangue ele deveria ser aspergido pelas portas de cada casa. Esse Cordeiro é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E eu quero dizer para você, você não precisa mais sacrificar um animal. Você não precisa pegar o sangue dele e colocar pelas portas, porque o sangue de Cristo já está sobre a sua vida. Aleluia. E quando falamos sobre a Páscoa judaica, estamos falando de alguns elementos. Estamos falando sobre a obediência que precisaria haver para aquele povo, da mesma forma que é necessário obediência da nossa parte hoje para com o Senhor. Nós precisamos obedecer a Deus, precisamos obedecer os mandamentos dEle. Você está aqui? Da mesma forma como aquele povo precisou ser preciso, precisou ser detalhista naquilo que Deus estava colocando para eles, para que eles pudessem sobreviver àquele tempo. Sabe, irmãos, eu e você precisamos também ter esse mesmo cuidado, esse mesmo detalhismo, a fim de que obedeçamos a palavra de Deus, obedeçamos às instruções de Deus. E nesse dia de Páscoa, onde celebramos a Páscoa, durante essa semana, nós podemos ver tantas pessoas agora procurando a igreja. Pessoas que em nenhum momento obedeceu ao Senhor, pessoas que passaram talvez um ano em desobediência, distante de Deus, sem orar, sem meditar na palavra, sem praticar os mandamentos bíblicos, mas no domingo de Páscoa vem para a igreja. E graças a Deus por isso, porque temos visto igrejas lotadas, não somente a nossa, mas outras. Eu sei que isso não acontece aqui, porque todos vocês, irmãos, são crentes fiéis ao Senhor, que amam a Deus mais do que qualquer coisa. Mas nós temos visto por aí afora igrejas lotadas, onde as pessoas hoje assistem o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, comem peixe, não podem comer carne, mas sempre comendo peixe, onde as pessoas hoje tiram tempo para ler a Bíblia, onde as pessoas hoje vão para a igreja, porque elas pensam que se obedecerem por um dia, a consciência delas vai estar limpa e tranquilas, para que elas possam voltar a praticar os pecados, voltar a se prostituir, voltar a cometer adultério, voltar a usar drogas, a se embebedar, se embriagar, voltarem a falar mal uns dos outros. Mas eu sei que isso não acontece aqui. Amém? Isso acontece em outros lugares. Aleluia. Mas sabe, irmãos, isso nos traz uma reflexão. Assim como aqueles homens, assim como aquelas mulheres, aquele povo precisou obedecer uma instrução de Deus, nós também precisamos obedecer aos mandamentos bíblicos. Você está aqui? E quando nós falamos de Páscoa, nós não falamos de peixe, não falamos de chocolate, não falamos do coelho, mas nós falamos sobre um sacrifício. Sabe, os elementos da Páscoa não são o coelho e o chocolate. E é muito bom o chocolate, se você quiser me dar, você pode me dar. Eu não devo, mas eu como. É bênção, não estou falando que é proibido isso, entenda. Mas isso não pode tomar o lugar daquilo que realmente é o importante, daquele que realmente é o centro das atenções nesse período. E quando nós falamos sobre essa passagem, ou como nos originais em que o texto foi escrito, no hebraico, o Pesach, a passagem, nós podemos lembrar de alguns elementos. E esses elementos são o cordeiro, o animal, Cristo. Ele é o animal. Ele foi aquele que foi sacrificado no meu lugar e no seu lugar. Ele morreu para que tivéssemos vida. Ele morreu, irmão, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Ele morreu para que nós saíssemos da condição de pecadores, miseráveis, mortos espiritualmente, para que hoje nós estivéssemos numa condição onde estamos assentados com Ele nas regiões celestes. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você não é mais um pecador, você não pertence mais à lei do pecado e da morte, mas você foi transportado do império das trevas e você foi colocado agora no reino do Filho do amor de Deus. Você é a manifestação da justiça de Deus. Aleluia! Por causa desse sacrifício. Um segundo elemento nos é apresentado: pães asmos. O que são pães asmos? São pães sem fermento. Era necessário que aquele povo comesse o pão sem fermento. O que é o fermento? O pecado. E nós precisamos entender que esse elemento está presente nos dias de hoje. Nós não pertencemos mais ao pecado. Sabe, irmãos, você morreu para o pecado. Romanos capítulo 6 diz: como eu vou poder expor o meu corpo ao pecado se eu morri para ele? Ei, você morreu para o pecado. Estamos mortos para o pecado e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Você não está mais vivendo uma vida de pecado, mas você está vivendo uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Aleluia! Essa é a vida que Deus tem para você, irmão. Jesus disse: eu não vim para que vocês vivam uma vida de qualquer jeito, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Há uma vida abundante para mim e para você. E essa vida abundante, ela está completamente aversa a uma vida de pecado. E esse é o segundo elemento: os pães asmos, os pães sem fermento, os pães sem o pecado. E o terceiro elemento, o vinho, representando o sangue que foi aspergido nas casas. Nós não precisamos mais aspergir sangue nas portas das nossas casas, porque o sangue de Jesus já está sobre a minha vida, sobre a sua vida. O sangue de Jesus, o sangue poderoso de Jesus. Aleluia! Eu gosto dessa passagem, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18. Eu queria que você abrisse comigo lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha que coisa interessante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, ou seja, que perecem, que passam, que não são eternas, como prata ou ouro. Olha só, prata ou ouro. Eu não sei se você tem acesso a esse conhecimento, mas praticamente todas as nações do mundo, elas lastreiam as suas reservas econômicas em ouro. Todas as nações, praticamente do mundo, têm a sua reserva financeira conectada, lastreada ao ouro. Por quê? Porque eles entendem que o ouro, ao longo da história da humanidade, é o metal mais precioso e mais seguro de se investir. Pode ser que existam outros metais que sejam até um pouco mais preciosos do que o ouro, mas não são tão seguros como o ouro. Estamos falando de um metal que perdura há milênios. Há uma tradição entre as nações, entre as civilizações que passaram sobre a terra, em que o ouro é a riqueza, o ouro é o apontamento, o ouro é aquilo que define a riqueza de uma nação. E Pedro está falando: olha, não coloquem mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, não façam a comparação com aquilo pelo qual vocês foram resgatados. Pedro está falando: olha, o sangue, o precioso sangue de Jesus é muito mais valioso do que a prata, do que o ouro. Diga uau! É interessante, irmãos, porque essa palavra precioso no grego é a palavra tímios. E tímios significa algo que é mantido em honra e algo que é de grande valor, algo que é especialmente querido. Em outras palavras, o apóstolo Pedro, ele está falando: olha, em relação ao ouro, o ouro ele não tem tanto valor
quanto o sangue de Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Pedro, ele está falando, olha, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados, mas pelo que realmente tem valor, o sangue de Jesus. E é interessante porque ele diz que fostes resgatados. Irmão, você foi resgatado. É como se estivéssemos mesmo sequestrados nas mãos do diabo. Estávamos vivendo um estilo de vida baseado no pecado. Estávamos condenados ao inferno. Não valíamos nada, não prestávamos para nada. Mas a Bíblia diz que Deus, no seu infinito amor, Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único Filho para morrer no nosso lugar, a fim de que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então você foi resgatado, houve um resgate. E sabe que para haver um resgate, não é uma fuga. Um resgate está falando sobre um preço que foi pago. Alguém sequestrou você e alguém me sequestrou. Estávamos todos sequestrados. Mas houve alguém que veio e pagou o preço e nos tomou. Estamos livres, fomos legalmente comprados. Aleluia. E ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Tínhamos um fútil procedimento. Vivíamos uma vida corrupta. Vivíamos uma vida onde pegávamos emprestado e não devolvíamos. Vivíamos uma vida onde falávamos mal uns dos outros. Vivíamos uma vida onde não tínhamos um parâmetro de caráter. Fazíamos o que queríamos. Uma vida de adultério, uma vida de sexo fora do casamento, uma vida de prostituição, uma vida de vícios, uma vida de pecado. Mas o apóstolo Pedro está falando justamente sobre isso. Olha, você foi resgatado dessa vida que você tinha antes. Isso não combina mais com você. E ele está falando pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia. Assim como lá em Êxodo capítulo 12, Deus traz uma instrução falando sobre um cordeiro macho, sem defeito. Ele precisava ser escolhido cuidadosamente para que ele pudesse passar por aquele sacrifício e logo depois ele servisse de alimento para aquele povo. O apóstolo Pedro está falando aqui também que o cordeiro sem defeito e sem mácula, Jesus Cristo. E é um sangue, é um sacrifício que ele não precisa ser feito novamente, mas é um sacrifício que é feito de uma vez por todas. De uma vez por todas, irmão, você foi resgatado. De uma vez por todas, você foi redimido. De uma vez por todas, você foi transportado. Você não pertence mais ao pecado, você não está mais morto espiritualmente. Se você recebeu Jesus, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Precisamos mesmo andar em novidade de vida. Precisamos mesmo viver uma vida segundo a expectativa de Deus. Aleluia. E eu fico me perguntando, onde estaríamos hoje se não fosse o Senhor? Onde estaríamos hoje, irmão? Será que estaríamos num bar? Será que estaríamos num restaurante? Será que estaríamos num churrasco? Ou será que estaríamos comendo um peixe? Será que estaríamos nos prostituindo? Será que estaríamos assistindo o filme A Paixão de Cristo? Onde estaríamos hoje se não fosse o Senhor? Alguns até talvez estariam numa igreja, não nessa, talvez numa outra. Aleluia. Talvez estaríamos vivendo um sistema religioso. Eu quero dizer para você, a religião, ela não pode fazer nada por você. Jesus certa vez estava com um religioso, em João no capítulo 3, descreve essa cena, e ele fala para um homem que era muito importante naquela religião, um homem muito religioso, um homem que praticava a sua religião.
E Jesus disse para ele: olha, é necessário nascer de novo. E aquele homem religioso pergunta: como pode eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando: olha, quem é apegado à religião é carne. Ele não entende de coisas espirituais. Necessário é nascer de novo. O que é isso? Nascer de novo é ter uma experiência com Deus. O novo nascimento não é algo da boca para fora. Tem muita gente que diz assim: eu recebi Jesus. Será que recebeu mesmo? O que faz a diferença na nossa vida não é recebermos Jesus, ou falarmos, dizermos que temos Jesus no nosso coração, ou que conhecemos a Ele. Sabe, querido, Jesus é a pessoa mais conhecida da história da humanidade. Ao longo de mais de 2000 anos, gerações e gerações têm conhecido sobre Ele. Não se trata de conhecê-lo, mas se trata de nascer de novo. E o novo nascimento, ele é acompanhado de um estilo de vida diferente. O novo nascimento, ele é acompanhado de uma decisão. Tem muita gente que diz: eu recebi Jesus, mas no outro dia está no mundo. Não, irmão, quem nasceu de novo de verdade tomou uma decisão de abraçar o estilo de vida da palavra de Deus. Você está aqui? E onde nós estaríamos hoje se não fosse o Senhor? O que estaríamos fazendo hoje se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Precisamos ser gratos a Ele, irmão, por tudo que tem acontecido nas nossas vidas. Tem muita gente que só sabe reclamar. Tem muita gente que diz assim: pastor, depois que eu me converti, é só luta e problema e dificuldade. Será que é assim mesmo, irmão? Ou será que temos sido ingratos, não temos visto a mão de Deus atuando e operando sobre as nossas vidas? É verdade que quando a gente se converte, a pressão aumenta. O diabo não fica satisfeito não, irmão. Você acha mesmo que o diabo perdeu você, uma peça fundamental no exército dele? Alguém que fazia tudo o que ele queria? Você acha que ele vai ficar feliz, satisfeito? Não. Ele vai trazer pressão, resistência. Você está aqui? Mas a pergunta é: nascemos de novo de verdade? Porque se nascemos de novo, irmão, não tem dificuldade que vai nos parar. É o irmãozinho da igreja que não falou comigo, não vou mais para a igreja. Lá no meu VC, o meu líder chamou minha atenção, não vou mais para o VC. E começamos a viver um evangelho emocional. Mas eu quero dizer para você que quem nasceu de novo teve uma transformação por dentro. Você tinha um espírito morto, condenado ao inferno. Mas no momento que você recebeu Jesus, você nasceu de novo. E você recebeu um novo espírito vindo de Deus. A própria vida, Zoe, a própria natureza de Deus está dentro de você. Ei, meu irmão, eu estou aqui nessa noite para lembrar você de que o seu evangelho não é emocional, de que o seu evangelho não é condicional, mas o seu evangelho é espiritual. Smith Wigglesworth diz: eu sou 100 vezes maior por dentro do que por fora. Você é muito maior por dentro do que você imagina. Você é muito mais poderoso por dentro do que você imagina. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Para de viver uma vida carnal. Se posiciona no Evangelho, se posiciona na palavra, se posiciona no Senhor e começa a viver uma vida espiritual. Uma vida de oração, de meditação na palavra, uma vida de servir ao Senhor, uma vida de congregar, de andar em amor, de praticar a palavra. Romanos capítulo 8 diz que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. O que você tem cogitado? O que é cogitar, pastor? É se importar, é viver inserido naquilo, é admirar aquilo. Se você se inclinar para o Espírito, você vai cogitar das coisas do Espírito. Aleluia. É por isso que as coisas espirituais vão ficar mais importantes para você. Quando você se inclina para o Espírito, vir para a igreja vai ser algo muito mais importante para você.
Quando você se inclina para o Espírito, servir ao Senhor vai ser algo muito mais importante para você. Quando você se inclina para o Espírito, pregar a palavra para as pessoas que estão lá fora vai ser muito mais importante para você. Mas quando você se inclina para as coisas da carne, meu irmão, o Netflix vai ficar muito mais importante para você. O Instagram vai ficar muito mais importante para você. Aleluia. A preguiça vai ficar muito mais importante para você. A tagarelice vai ficar muito mais importante para você. O mimimi vai ficar muito mais importante para você. Aleluia. Você está aqui? Amém. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Diga, isso é Páscoa. Aleluia. Primeiro Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, a Páscoa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Porque com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Uau! Segue a meditação da igreja. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Que fermento é esse, pastor, que ele está falando? É exatamente aquele fermento que nós vimos em Êxodo capítulo 12. Deus instruindo ao povo judeu, falando que eles precisavam comer pães sem fermento. Jesus, certa vez, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse que aquele que não comer da sua carne e beber do seu sangue não tem parte com ele. Tudo está interligado, irmãos. Estamos falando sobre termos uma vida sem pecado. 1 João diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. É verdade, irmãos, nós pecamos, nós escorregamos. Mas isso não quer dizer que nós sejamos pecadores. Quando falamos sobre ser pecador, estamos falando sobre uma posição espiritual. E você não faz mais parte dessa posição espiritual. A sua posição espiritual hoje é assentado com Cristo nas regiões celestes. A sua posição espiritual hoje é ser feito filho e filha de Deus. Deus não tem filhos pecadores. Deus tem filhos santos, redimidos. Essa é a sua posição espiritual, essa é a sua condição espiritual. E o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, lançai fora o velho fermento. Ele está dizendo, olha, lança fora tudo aquilo que não pertence mais à sua nova natureza em Cristo. Isso me faz lembrar aquilo que Paulo nos cita em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Existe uma natureza terrena que nós precisamos fazer morrer. E que natureza terrena é essa, pastor? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. E ele continua dizendo, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Prostituição não combina mais com você. Desejo maligno, avareza. Aleluia. Tem muito crente que vence todas as áreas, mas é avarento.
Você quer provar, irmão, a sua avareza? É na hora da oferta e dos dízimos. Se você tem dificuldade em dizimar e ofertar, é porque você ama mais o dinheiro do que a Deus. Ah, pastor, não é bem assim. É sim. O dízimo e a oferta, eles não servem porque Deus precisa do seu dinheiro, não. Mas é para que o seu coração seja medido. É para que o seu coração seja provado. Onde está o seu coração? Está no dinheiro? Você serve a Deus ou serve a Mamon? Não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Pastor, duro é o vosso discurso, quem poderá ouvi-lo? É sobre isso que Paulo está falando. Lança fora o velho fermento. Não podemos, irmãos, ser crentes de qualquer jeito. Ah, pastor, mas agora há uma geração dessa forma, há uma geração lacradora, há os crentes que são meio apegados a tal coisa, há crentes que fazem uma coisa que não fazem. Irmãos, nós precisamos nos medir não pelo que os crentes estão fazendo, precisamos nos medir pela palavra. Ou somos crentes de verdade ou não somos. Ah, pastor, cuidado com o seu discurso porque vai afetar alguns. Existem algumas classes, existem algumas pessoas que elas não podem ser afetadas. Não, irmão, eu não me importo se eu vou afetar alguém. Eu me importo com a palavra de Deus. Meu compromisso é com o Senhor e com a palavra. Jesus não se importava em agradar alguns grupos. Jesus não se importava se ele ia ser aceito ou não. Jesus não se importava se ele ia ser cancelado no Instagram. Ele não se importava se a comunidade LGBTQIA+, ou a menos, iria pegar no pé dele. A palavra precisa ser pregada. Precisamos viver a palavra, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde doutrinas falsas estão dentro da igreja, onde tem havido homens que eram de Deus e que não são mais, e que estão fazendo da igreja algo inclusivo. As famosas igrejas inclusivas. E sabe de uma coisa, irmãos? A igreja é inclusiva mesmo. Nós aceitamos aqui a todos, mas não aceitamos a tudo. Nós amamos, irmãos, os homossexuais, assim como nós amamos os adúlteros. Porque tem muito crente preconceituoso, né? Que tem preconceito com o homossexual, mas é adúltero, ou foi adúltero. Às vezes nós não temos, irmãos, preconceito com o adúltero, né? Sabe por quê? Porque o adúltero a gente não vê o que ele faz em secreto. E o homossexual, por causa de um trejeito, a gente acaba vendo o que ele faz. Nós aceitamos os dois, mas não aceitamos o que eles fazem. Você está aqui? E se chegar aqui na igreja, irmão, precisa haver uma transformação. Porque quer ficar aqui na igreja, quer congregar conosco, você não vai ficar aqui o resto da vida, vivendo uma prática de pecado, não. Para você estar aqui conosco, você precisa nascer de novo. Pode ser que demore um tempo, e nós estamos dispostos a ajudar. Você está aqui? Estamos dispostos a cooperar. Nós não somos aqueles que vamos impedir o plano de Deus de acontecer na vida de alguém. Mas nós também, irmãos, nos posicionamos nos princípios da palavra. A igreja não é um lugar público. Eu já disse isso aqui. Nós não precisamos aceitar. Se alguém se rebelar aqui na igreja, irmãos, eu tenho autoridade espiritual para expulsá-lo da igreja. Eita, pastor, é mesmo, irmão. Nós temos um estatuto, esse estatuto ele nos garante. E você que é membro dessa igreja, se você fez discipulado nessa igreja, você tem o direito, você se tornou membro dessa igreja. Você está aqui? Quem não fez discipulado não é membro ainda. Por que não fez ainda? Tem que fazer. Procure rápido saber quando é a próxima turma do discipulado. Você precisa fazer o discipulado para se tornar um membro. E como membro, você recebe o acesso ao nosso estatuto. E lá no estatuto tem os seus direitos e os seus deveres como membro. Se você não cumprir os seus deveres, você pode sim ser desligado do rol de membros da igreja. Porque a igreja não está aqui, irmão, para aceitar tudo. Estamos aqui para aceitar a todos, amamos a todos. Se quiséssemos, nós poderíamos fechar esse portão aí e ter cultos fechados.
mas estaríamos violando um mandamento de Jesus, que diz que é para a gente pregar o evangelho a toda criatura. A igreja não é para se enclausurar, a igreja é para ir para fora. Você está aqui? Mas não quer dizer que nós vamos deixar o mundo entrar dentro da igreja. Não quer dizer, irmão, aqui nessa igreja nós não somos coaches. Se você quer um coach, vai para outro lugar. Tem muitos pastores coaches por aí. Você vê aquele pastor magrinho, bonito, fala bem. Aqui é diferente, o pastor é gordo, é feio. É a prova de que não é um coach. Sabe, irmãos, aqui nós não pregamos autoajuda, mas nós pregamos a ajuda do alto. Nós pregamos a palavra de Deus. Ah, pastor, não estou gostando dessa palavra não, irmão, é um problema seu. Aqui eu prego a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para nos confrontar, não é para nos confortar não. Você só cresce no confronto. Deixa de ser menino. Paulo diz, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Mas agora eu deixei as coisas de menino de lado. E está na hora de deixarmos a mamadeira espiritual e partirmos para coisas mais sólidas. Hebreus capítulo 6 diz, e deixando de lado as doutrinas elementares. As doutrinas elementares, irmãos, era para a gente deixar de lado. Não é mais para a gente falar sobre fé em Deus. Não é mais para a gente falar sobre arrependimento de obras mortas, imposição de mãos, ensino de batismos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Era para a gente falar sobre coisas muito mais profundas. Mas por causa daqueles que ainda precisam de leite. Não, você não é mais para estar na fase do leite não, irmão. Está na hora de comer o churrasco. Está na hora de comer a panelada. Alguns salivaram agora. E cuidado com a sua expectativa. Ah, eu estou precisando ouvir uma palavra assim hoje para me levantar. Não, você precisa ouvir a palavra de Deus para te levantar. Ah, eu queria ouvir sobre prosperidade. Isso é prosperidade. Não é prosperidade maior do que essa. Viver a palavra de Deus intensamente. Deixar uma vida de pecado para trás. Viver o novo de Deus. Chega, irmãos, de escândalos na igreja. Chega de crentes vivendo uma vida dupla. Vem para a igreja, levanta a mão, fecha o olho, aleluia, dá oferta, ora, e em casa é o demônio. Em casa é nos gritos com o menino, grito com a mulher, trai a mulher, bate na mulher, ou a mulher bate no marido. É pecado do mesmo jeito, viu, irmã? Não. É isso que Paulo está falando. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Diga, eu sou nova massa. Como sois de fato. Paulo está dizendo, olha, vocês são de fato sem fermento. Por que vocês estão vivendo com fermento? Não era para vocês viverem com fermento, porque de fato já aconteceu, é uma verdade, vocês não têm fermento, vocês não têm mais pecado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus já tirou o seu pecado lá na cruz do Calvário. Você não tem mais parte com o pecado. Pecado é para ser um acidente de percurso na sua vida. Mas tem crente que está apegado ao pecado. Tem crente que tem o pecado de estimação no armário. Não, irmãos, precisamos ter uma vida verdadeira, precisamos ter uma vida íntegra. E é o que ele está falando. Por isso, celebremos a festa. Que festa é essa? A Páscoa. Paulo está dizendo, olha, vamos celebrar a Páscoa com uma consciência não de pecado, mas uma consciência de santidade em Cristo Jesus. Vamos celebrar a Páscoa, a festa, não com a consciência de pecado. Não para que a gente possa aliviar a nossa consciência por causa dos pecados que cometemos ao longo do ano, aí na Páscoa a gente quer ajeitar tudo. Não, Paulo está dizendo, olha, é porque nós nascemos de novo, nós precisamos ter uma estrutura por dentro, nós precisamos ter uma revelação, nós precisamos ter uma consciência de que nós nascemos de novo e não pertencemos mais ao pecado.
Por isso, celebremos a Páscoa, não com o velho fermento, não tendo uma vida de pecado, não tendo uma consciência de pecado, nem com o fermento da maldade e da malícia. Veja, maldade e malícia. O que é a maldade? Pessoas que perseguem as outras, pessoas que causam divisão, pessoas que são malignas, que guardam mágoa, rancorosas. Crente, irmão, que está há 2 anos sem falar com o pai, 10 anos sem falar com a mãe, 5 anos sem falar com o irmão. Crente que chega na rua, os vizinhos são todos inimigos. Parece a faixa de Gaza. É bomba o tempo todo. Que tipo de crente é esse? Não, irmão. Você nasceu de novo para você mudar circunstâncias e cenários. Aonde você chega, irmão, o cenário tem que mudar. Você já viu quando você chega num lugar que está aquela nuvem negra, o pessoal brigando, discutindo, aquele climão? Pronto, pois quando você chega, aquele ambiente tem que mudar. Você já chega com um sorriso, olá, paz esteja nesse lugar. Porque onde você chega, paz chega, alegria chega, prosperidade chega, sabedoria chega. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Sabe o que é edificar? É construir. Ei, mulher, se o seu lar é um ambiente de guerra, se o seu lar é um ambiente de discussão, de problema, o seu marido às vezes chega cansado em casa, ele tem mais problema em casa do que no trabalho. Aí é por isso que ele quer fazer hora extra, não quer voltar para casa não. A mulher sábia edifica o lar. Onde você está, o cenário tem que mudar. Aprenda a ser sábia, mulher. Eu sei que às vezes o Alfredo Augusto dá trabalho mesmo. Ele é um traste, pastor. O senhor não conhece ele, não. Mas às vezes é você que está criando um monstro. Por quê? Porque não é sábia. Quando ele chega, é falando o tempo todo, tagarela. O homem quer paz. Deixa ele assistir o jogo dele. Eu sei que torcer para o Flamengo não é uma coisa muito boa diante de Deus. Mas deixa o homem assistir o jogo dele. Ele gosta de sofrer, coitado. Quando ele acabar o jogo, serve a janta dele. Pega uma água quente, bota nos pés dele. Ele trabalhou o dia todo. Mas quando você chega e dá comida para ele, ele já fica desconfiado. Amor, come um garfozinho aqui, dá uma garfada aqui para... que ele pensa que tem veneno. Aleluia. Nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia. Crente falso. Tem crente, irmão, que é mentiroso. Sabe que você não pode confiar. Mente que nem sente. E o problema do mentiroso é que ele acha que a mentira dele é realista para todo mundo. Mas a mentira é igual o mau hálito. Só a pessoa que está falando é que não sente. Todo mundo sente o fedor do bafo. A pessoa, quando ela está mentindo, irmãos, algumas mentiras podem ser até que passem. Mas a gente sabe quando mente. Quem tem o Espírito Santo não pode ser enganado. Rapaz, você chegou atrasado. É porque eu tive um problema. Não, você não teve problema não. Rapaz, eu acordei tarde hoje, eu vacilei, me perdoe. O mentiroso é aquela pessoa que não quer enfrentar ou sofrer o dano. O problema do caráter do mentiroso é muito mais sério do que a gente imagina. Porque é uma pessoa mimada. É uma pessoa que ela não quer sofrer o dano. Ela não quer arcar com as consequências do erro dela. E aí ela inventa uma mentira. Pastor, mas é uma mentirinha branca. Não existe mentirinha branca não, irmão. Você está aqui? Amém. Quem mente rouba. E quem rouba mata. Vai atrás de um assassino. Um assassino, um bandido. Um chefe de facção.
um chefe de uma quadrilha organizada, um chefe de uma quadrilha de assalto a banco. Vai atrás, vai conversar com ele para você ver. Como foi que começou? Ele disse, não, começou na minha infância, quando eu comecei a mentir. Porque é assim, um abismo chama outro abismo. E tem muito crente mentiroso por aí, irmão. Para com isso. Jesus disse que a nossa palavra é sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. Isso é caráter. Isso é integridade. Aqui na igreja, eu já falei sobre isso. Eu já estou encerrando. Mas aqui na igreja tinha a lei do morro. Graças a Deus está passando essa lei do morro. Sabe qual é a lei do morro? É quando quebra ou some alguma coisa que você vai perguntar, alguém viu? Não, não vi, não sei, não fui eu. É a lei do morro, né? Porque lá no morro, na favela, nas comunidades, é assim, ninguém pode entregar. Mataram fulano, alguém viu? Não sei, não vi, não fui eu. Não é assim? Aqui na igreja tinha essa lei do morro. Mas eu gosto, irmão, quando a gente vai atrás e pergunta, quem foi que quebrou esse copo? Pastor, fui eu. Eu quebrei, me perdoe, eu vou pagar quanto é. Mas eu gosto mais quando é a pessoa que chega e fala, pastor, eu quebrei o copo. Eu não sei quanto é, mas eu queria saber qual é o copo que o senhor quer, qual é o copo que a igreja usa, que eu vou pagar. Irmão, isso é caráter, isso é integridade. Leve isso para a sua vida. É triste para um pastor, quando chegar alguém de fora e diz assim, o senhor é o pastor de fulano de tal? Sou. Fulano de tal é um trambiqueiro. Se eu ver na minha frente, eu vou descer a mãozada. Eu já tive irmão aqui de segurar e falar, rapaz, não faça isso não. Não, eu vou matar ele, pastor. Não, por favor, não faça isso não, que eu não quero fazer o velório dele, não. Já tive. Dando golpe aí na praça. Teve outro irmão que o irmão disse, eu já chamei a polícia. Disse, rapaz, não chame não, deixa que eu vou conversar. Não, pastor, já chamei. Eu tive que parar policial, irmão. Você imagina a cena. E eu não quero te visitar na cadeia não, viu? E começa com a mentira. Você acha, irmão, que esses golpes hoje que tem de criptomoeda, e cuidado com esses golpes, viu? Cuidado com esse negócio aí de enriquecimento rápido. Irmão, não existe nada que faz você enriquecer rápido não, viu? O que faz você enriquecer rápido, aliás, o que faz você enriquecer é trabalhar, dizimar, ofertar e chamar à existência as coisas que não são como se já fosse. Isso faz você enriquecer. Agora esse negócio, essa ganância, né? Cuidado com esses golpes por aí que tá tendo um monte. Tá? Essas coisinhas que você recebe no WhatsApp, no Instagram. Não abre não, irmão, que é golpe. O maior investidor da Bolsa de Valores do mundo, da história, o máximo que ele conseguiu de rendimento foi 2%. E aí chegam uns gênios daí e dizem para você, 10%, 8%, mais do que o Warren Buffett. É um gênio. E o pior é a gente que é gênio que cai num golpe desse. Não caia não, meu irmão. Viu? Aí vai lá, pastor, eu vendi o carro para dar. Dei lá 50 mil reais, aí levei o prejuízo. Eu disse, se tivesse dado 50 mil reais no Projeto Farol, Deus tinha dado muito mais para você. Tem 50 mil para dar para os golpistas, né? Mas não tem 50 mil para dar de oferta na igreja. Bonitão. Bem feito. Tem pena não. Pastor, ora aí, oro não. Tem uns que dizem assim, pastor, ora aí que eu estou com a bênção para sair. Quando a bênção sair, eu vou dar no Projeto Farol. Eu digo, está dando agora? Não, agora eu não estou dando não, porque eu não tenho condição. Eu disse, aí se você não dá agora, no pouco, você não está sendo fiel no pouco, você vai ser fiel no muito? Não, pastor, quando a bênção sair, eu vou começar a dizimar. Vai não. Quando a bênção sair, sabe por quê? Porque o seu Deus é o dinheiro. Seu Deus é mamon, não é Deus não. Para de brincar de evangelho. Se você não dizima aqui nessa igreja, deixa eu dizer uma coisa para você. O seu Deus não é o Deus, não é o Deus que a gente serve, não é o mesmo Deus, não. É mamon. Pastor, não diga isso não. Irmão, eu servi a mamon durante 7, 8 anos. Crente, verbo da vida, palavra da fé, e não dizimava não.
Servia a mamão e era um bom servo, viu? De vez em quando eu dava R$2 de oferta. Misericórdia. Era quebrado, falido. Jantava creme crack com margarina. Almoçava calabresa. Quebrado. Tinha um gol quadrado, velho. Fiquei forte, irmão, empurrando aquele gol. Samer ia dirigindo, a gente já sabia. Parecia o carro dos Flintstones. Tinha que empurrar. Não dizimava, não ofertava. Aí eu já, pastor, o senhor fala isso aí porque o senhor é pastor? Eu, não, irmão, é porque eu sou crente. Houve um dia que chegou revelação para mim. Criei vergonha na cara. Quando eu comecei a dizimar e a ofertar, eu já mudei. Era um gol quadrado 96, era um gol quadrado 94, aí peguei um gol quadrado 96, mais novinho. Outro era motor CHP, né? CHT. Aí fui para um outro AP, mais potente, melhorzinho, bonitinho. Crescendo, irmão. Você está rindo, mas é a minha fé. 3 anos depois, eu comprei meu primeiro carro zero. Amém. Morava numa comunidade, favelão mesmo. Depois a gente continuou morando no favelão, mas a casa era melhor. Nos mudamos. 2 anos depois, fomos para um bairro melhor. Numa casa boa. Dizimar e ofertar. Chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Não, eu não dizimo não. Pô, eu não dizima não, meu irmão. Fica livre. Eu não concordo com isso não. Pô, fica aí na sua vida de miséria. Não cresce não. Eu não gosto de ofertar não. Pô, não oferte. Alguém está obrigando você? Tem alguém te forçando aqui? É igual fica esse povo no mundo, dizendo, vai para a igreja para dar dinheiro para pastor. Quem já ouviu isso? Misericórdia. Quem dera se desse dinheiro para o pastor, eu estava bem. Aí você vai dar ouvido para esse povo no mundo? Filho do diabo? Cego espiritualmente? Não, meu irmão, eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. Você está aqui? Eu faço o meu dinheiro o que eu quiser. É entre eu e Deus. Aí para vir um bonitão lá de fora para dizer, você está dando dinheiro para pastor. Não. Aleluia. E aí ele diz, refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, porque nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas ele está falando sobre pessoas que se dizem crentes, que estão na igreja e que praticam essas coisas. Ele está falando, essas pessoas aí você nem deve comer. Vamos sair para comer uma pizza? Vou, não sento com idólatra, avarento, roubador. Você está aqui, querido? Impuro, adúltero, cara que é casado e fica no WhatsApp conversando com outras mulheres, cara que é casado, crente da igreja, que dá carona para a mulher, sozinho, sem a mulher dele estar no carro. Eu gosto desse silêncio. Aleluia. Isso é Páscoa. Está curtindo o seu ovo de Páscoa? Curte aí. Pastor, eu vim pensando que eu ouvi uma palavra light. Essa é uma palavra light. O senhor está com raiva? Eu estou não. Se você me visse com raiva, você ia ver. Queria uma palavra mais assim, tranquila. Essa é uma palavra tranquila, irmão. Palavra de salvação. Jesus estava pregando uma palavra como essa. Aí falaram, Senhor, é muito duro esse teu discurso aí, a gente não quer ouvir não. E foram embora. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, vocês vão ficar aí ou eu quero ir embora também? Isso é evangelho, irmão. Senhor, deixa eu pelo menos enterrar o meu pai, para eu seguir o Senhor. Ele diz, olha, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Eita, irmão, se Jesus vivesse nos dias de hoje, ele seria muito cancelado nas redes sociais. Ou somos radicais, irmãos, com as coisas do Evangelho, ou é melhor voltarmos para o mundo?
ou decidimos viver um evangelho radical. E deixa eu dizer uma coisa para você, evangelho é radical mesmo. Pastor, mas eu estou vivendo aqui e assim aconteceu, é pecado. Mas não, pastor, mas entenda que é pecado. Mas pastor, tem um jeito, é pecado. A gente não negocia não, é pecado. Você quer ouvir o quê? Agora tem igreja inclusiva por aí. Vá lá aceita tudo. Homem com homem, mulher com mulher. Tem igreja inclusiva, você sabe o que eu estou falando, né? Corta isso aí na edição, senão depois me processo. E se me processar também, eu estou falando a palavra de Deus. Danilo paga aí o processo. Amém? Aleluia. Aleluia. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? O apóstolo Paulo, em outro momento, ele nos ensina dizendo que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Precisamos nos julgar mais. Tem muito crente que aponta o dedo para o outro. Tem muito crente que julga os outros, é rápido nos julgamentos, mas não tem se julgado a si próprio. Precisamos, irmãos, nos julgar mais. Precisamos ser duros conosco. Tem muita gente que está sendo dura demais com as pessoas da fora, ou com as pessoas ao seu redor, até mesmo com a sua igreja. Mas ao invés de nós sermos duros com as pessoas, precisamos ser mais duros conosco. E essa é uma reflexão que nós precisamos ter na Páscoa. É isso que Paulo está dizendo, olha, vamos celebrar a Páscoa. Vamos celebrar a festa. Vamos celebrar o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou. Mas não podemos esquecer que nós morremos junto com Ele e ressuscitamos junto com Ele para uma nova vida. Não podemos nos esquecer do Cordeiro que foi morto. Não podemos nos esquecer dos pães asmos que representam a nossa vida sem pecado. E não podemos nos esquecer do vinho que representa o sangue dele, que foi derramado no meu e no seu lugar. Pastor, eu não consigo vencer esse pecado. Consegue sim, porque o sangue de Jesus já te lavou. Você já é lavado. Você já foi feito mais do que vencedor sobre todas as coisas. Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. A Páscoa, ela é a data mais importante para os cristãos. Ela é a data mais importante para o cristianismo, mais até do que o Natal. No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, mas na Páscoa nós celebramos a morte e a ressurreição dele. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que não é uma festa qualquer, não é uma celebração qualquer, mas é um momento de reflexão, onde precisamos mesmo refletir sobre quem nós somos em Deus, sobre aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, no nosso lugar. Jesus pagou um preço muito mais precioso do que prata ou ouro. Jesus derramou o seu sangue precioso, no meu lugar e no seu lugar. E não podemos tornar esse sacrifício em vão, mas precisamos ter uma vida à altura daquilo que esse sacrifício expiou no nosso lugar. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, e Ele não é somente a propiciação, ou seja, o sacrifício pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. Precisamos ter temor, irmãos. Precisamos ter temor. E hoje é uma data bem propícia para nós termos temor. Hoje é uma data bem propícia para nós nos lembrarmos de quem nós somos e daquilo que Jesus fez por mim e por você. Aleluia. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão agora. Tem alguém aí próximo a você?
Eu queria que você orasse pela vida dele. Aleluia. Libera uma palavra de bênção sobre ele. Aleluia. Isso. Ora por ele. Isso. Abençoa a vida dele. Aleluia. 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 Pai, eu te dou graças por essa noite preciosa. Obrigado por tudo que foi liberado sobre as nossas vidas. Senhor, nós cremos num novo tempo sobre nós. Um tempo de mais temor, um tempo de mais fervor. Um tempo, Pai, onde não vamos viver a Páscoa somente no dia onde comemoramos ela, mas viveremos a Páscoa, a passagem, todos os dias. Estaremos plenamente conscientes de onde vimos e de onde estamos e para onde vamos. Nós cremos, Pai, que somos novas criaturas no Senhor. Cremos na Tua mão, operando eficazmente sobre as nossas vidas. Cremos, Pai, que em Você nós fomos feitos mais do que vencedores. Cremos que a Tua palavra, ela é a verdade absoluta nas nossas vidas. Nós queremos e faremos, Pai, viveremos a Tua palavra com todo o nosso coração. Te amamos mais do que tudo. E eu declaro, Pai, o ânimo de cada um dos meus irmãos aqui sendo recobrados. Eu declaro, Pai, refrigério. Aqueles que estão precisando de algo, eu declaro chegando sobre a vida deles em nome de Jesus. Eu declaro necessidades supridas. Aleluia. Irmão, vou falar algo pelo Espírito agora, algo vai ser liberado para você. Se você precisa de um milagre urgente para essa semana, um milagre urgente, algo que assim naturalmente é impossível, eu quero que você levante suas mãos. Só você que precisa de um milagre, algo impossível. Eu não sei se de saúde, eu não sei se financeiro, eu não sei, você está com algo que precisa de um milagre, uma intervenção divina, que você diz, é só o Senhor. Levanta sua mão bem alto, as suas mãos, levanta aí, suas mãos bem alto. Aleluia. Algo está sendo liberado sobre a sua vida agora. Algo está sendo liberado sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, milagres sobrenaturais. Milagres sobrenaturais. Essa semana, o Espírito está falando para você nessa noite. Não se turbe o vosso coração, tem de bom ânimo. Essa semana, em nome de Jesus, aleluia, o seu milagre,
Eu não sei qual é. Deus o sabe. Está sendo liberado para você. Está sendo liberado para você. Se alegra, recebe, recebe. Aí está, aí está, aí está, aí está, aí está, aí está. Essa semana, eu estou falando pelo Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Essa semana, agarre. Tem uma palavra no grego sobre agarrar algo. Essa palavra é lambano. Eu já falei sobre isso aqui na igreja. Agarre pela fé, irmão. Quando uma palavra é liberada, agarra. É o seu milagre, já aconteceu. Renda graças. Agradece. Pela fé. Aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Em Êxodo capítulo 12, Deus trazendo a instrução para Moisés e Arão, ele fala: comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa. Pode deixar a luz apagada, por favor. Ele diz assim: comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aleluia. Deus estava falando: olha, vocês vão sacrificar o cordeiro, mas vocês precisam ter pressa para comer esse cordeiro. Eu quero fazer um convite aqui muito especial nessa noite. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não teve uma experiência com Deus espiritual, que vai mudar não somente a sua vida, mas vai mudar a sua eternidade. Se você está aqui nessa noite e ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, se você está aqui nessa noite e ainda não nasceu de novo, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia é só para filhos. E se você ainda não nasceu de novo, você não é filho. Você é uma criatura, uma criação de Deus. Filhos são só aqueles que receberam Jesus. João capítulo 1, verso 12 diz que todos quanto o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não recebeu Jesus, você não é filho. E aqui em Êxodo capítulo 12 está falando: olha, come rápido, seja rápido. Irmão, você não sabe quantos dias você tem ainda de vida. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, depois de amanhã. Você precisa ser rápido nessa decisão. Receber Jesus não vai mudar somente a sua vida, mas vai mudar a sua eternidade. E a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Jesus não precisa de você não, irmão. Quem precisa é você dele. Mas eu digo para você, ele está de braços abertos. Ele te ama, ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um plano para você. Ele quer fazer de você um discípulo. Ele quer que você seja filho de Deus. E se você está aqui e você ainda não tomou essa decisão, essa é a sua oportunidade. Quem aqui deseja receber Jesus, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Todos crentes? Aleluia. Glória a Deus. Se você ficou com vergonha, constrangido, você pode me procurar, ou a mim, ou alguém da nossa equipe no final, e nós vamos trazer alguma orientação para você e orar por você. Vamos passar para uma outra parte do nosso culto. Vamos falar sobre a ceia do Senhor. Aleluia. Nós estamos celebrando a Páscoa. E nós vimos, irmãos, que na Páscoa, na antiga aliança, existiam alguns elementos: o cordeiro, o pão sem fermento e o vinho. E na nova aliança nada mudou. Nós temos o cordeiro, nós temos o pão sem fermento e nós temos o vinho, o sangue. Amém? Tudo apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que se esvaziou e assumiu a forma de servo, se humilhou no nosso lugar, morreu, foi traspassado, moído, no meu lugar e no seu lugar. Ele era inocente, ele não merecia, mas no entanto ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele estava no nosso lugar naquela cruz. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia
No domingo, diga no domingo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive, o nosso Redentor vive. E Ele está assentado à destra de Deus. E nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Nós não somos mais pecadores, mas a nossa posição é de justos, filhos de Deus, assentados com Cristo nas regiões celestes. Você se alegra com isso? E nessa Páscoa, irmãos, nós estamos aqui celebrando a morte, mas também estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Estamos celebrando também a nossa morte para o pecado, mas também estamos celebrando a nossa ressurreição com Ele. Morremos para o mundo, morremos para as nossas vontades, morremos para o diabo, morremos para os nossos pecados, mas ressuscitamos com Cristo. E estamos vivos com Ele, com a vida dEle e a natureza dEle dentro de nós. Você acredita nisso de todo o coração? Nós vamos orar por esses elementos, rendendo graças, e vamos seguir o exemplo dEle. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio que temos de participar da ceia do Senhor. Sabemos que essa é uma ordenança de Jesus. Sabemos que esse é um mandamento para a nova aliança. E Jesus disse que nós precisamos fazer isso todas as vezes, em memória dEle. E aqui estamos, Senhor, em memória de Cristo, em memória de Jesus, participando como família, como o corpo dEle aqui na terra. Senhor, obrigado porque no nosso meio não há espaço para partidarismos, para brigas, divisões, intrigas, ódio, disputas, rivalidades. A tua palavra diz em Tiago, no capítulo 3, que onde há inveja amargurada e sentimento faccioso, ali há toda sorte de coisas ruins. E aqui no nosso meio, Pai, só há lugar para o amor, para o perdão. Aqui só há lugar para a alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E sobre essas coisas não há lei. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de celebrarmos em família, unidos. E eu declaro a nossa unidade preservada. Nada vai poder roubar o nosso amor e a nossa cumplicidade de uns para com os outros. Te agradecemos, Pai, por esse privilégio que temos de participar juntos. Aqui está o pão sem fermento, que representa o teu corpo, o corpo de Cristo, que sem pecado foi traspassado e moído no nosso lugar. Aqui está o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Te agradecemos, Pai, por esse sacrifício. Te agradecemos. Somos gratos a você. Te rendemos graças por esses elementos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os diáconos vão servir você agora. Nós vamos cantar uma música. Mas eu vou pedir para que você não participe ainda. Segura aí um pouco, até que todos tenhamos recebido. E em seguida nós vamos participar juntos como família. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá.
pra sempre exaltado pra sempre adorado pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 27, diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele está nos ensinando que antes de participarmos da ceia, nós precisamos nos examinar. E ele diz que se nós não nos examinarmos, nós estamos participando indignamente da ceia do Senhor. E ele diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, esse exame é para nós discernirmos o corpo, entendermos como nós estamos agindo. Não se trata de uma consciência de pecado, não se trata de nos lembrarmos de pecados, mas se trata de nós nos examinarmos, diagnosticarmos como nós estamos andando em amor, como nós estamos praticando a palavra na igreja com os nossos irmãos, se estamos esperando uns pelos outros, ou se formamos panelinhas, grupinhos na igreja, se estamos causando divisão. É sobre isso que o apóstolo Paulo está orientando a igreja. Então eu quero dar alguns instantes para todos nós podermos nos examinar. Não é um tempo para você orar e nem para você cantar. É um tempo para você se examinar. Faça isso agora. Primeiro Coríntios capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo, trazendo as instruções sobre a ceia do Senhor à igreja de Corinto, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com essa consciência de que esse pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no meu e no seu lugar, entendendo que morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Com essa consciência, participa. No verso 25, ele continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, com essa consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus, aquele mesmo sangue que foi colocado nos ombrais, aquele mesmo sangue que apontava para Cristo, que seria o Cordeiro que morreu por nós, que derramou o seu precioso sangue, muito mais importante e precioso do que o ouro e do que a prata. E se você tiver alguma enfermidade no seu corpo, você pode tomar posse agora da sua cura e ser completamente curado, participando do sangue de Jesus. Com essa consciência, participa. A Bíblia fala que Jesus, depois de ter ceado com seus discípulos, eles cantaram um cântico, amém?
Então vamos cantar um cântico. Aleluia! Ele venceu! Venceu! Cristo venceu! Venceu! O diabo lá na cruz! Venceu! Cristo venceu! Venceu! Ele é Jesus, Filho de Deus, e nele nada pode se perder. Ele disse que Ele é a luz, Ele é o caminho, a vida e a verdade. Venceu, Cristo venceu. Venceu o diabo lá na cruz. Glória a Deus, irmãos, que tempo maravilhoso, que noite poderosa. Nós estamos saindo daqui diferentes, mentes renovadas, amém? Nós estamos em uma construção. O apóstolo Paulo fala sobre essa renovação na nossa mente e nós precisamos ouvir isso mais vezes, precisamos inclusive ler sobre isso. Eu queria aproveitar para indicar a você alguns livros, O que aconteceu da cruz ao trono. Esse livro deve ser um livro maravilhoso, eu ainda não li, mas estou curioso para ler. Esse outro livro, Identificação, e esse outro livro aqui, Aliança de Sangue. Nós precisamos ler, nós precisamos aprender, nós precisamos renovar a nossa mente. Amém, gente? Então vai lá no nosso Verbo Shop e adquire essas literaturas que certamente vão acrescentar muitas coisas a você e teremos a nossa mente transformada pelo entendimento da palavra, tá certo? Eu queria também lembrá-los que o Rema está com as suas matrículas abertas e a matéria também está aberta. Então amanhã às 20 horas nós estaremos aqui. Vem, traz alguém com você, um familiar, um amigo. Faz o convite logo hoje, que amanhã ele já se organiza para estar aqui com você. Aproveita que a matéria está aberta para você desfrutar um pouquinho disso, entender o que é ensinado do Rema. Você tem essa oportunidade de aprender agora, de perceber, de receber agora. Então não perde essa oportunidade. Amanhã às 20 horas você pode estar aqui e você não vai pagar absolutamente nada. Na terça-feira nós temos Verbo em Casa. Se você não faz parte, você precisa ir. Aproveita e leva um descrente com você. Você vai ter um tempo maravilhoso lá de ensino da palavra, de comunhão e de crescimento para a sua vida. Tudo bem? Lá fora também nós temos uma cantina que foi preparada especialmente pelo Life, o nosso departamento de adolescentes, e você vai poder contribuir com eles, com esse departamento tão maravilhoso e que nos serve aqui tão bem. Cadê os nossos convidados? Hoje todos de casa, né? Glória a Deus, então. Então vamos encerrar. Mais alguma coisa, pastor Danilo? Tudo certo? Então, uma semana abençoada, próspera para cada um de nós. Boas notícias chegando. Como diz o nosso pastor, o nosso telefone vai tocar. Fica esperto, fica ligado aí. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. E ao final, se você precisar de algum aconselhamento, oração, os nossos pastores estarão aqui para te receber. Amém? Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.